Bem-vindos a mais uma aula de Invertebrados 2, aqui do campus Pantanal para o curso de Ciências Biológicas. E hoje a gente vai entrar num tema muito interessante, que seriam os eucelomados protostomados. O que vem a ser isso? Bem, os eucelomados são aqueles organismos que têm o celoma verdadeiro. O celoma verdadeiro são aqueles recobertos pelo peritônio, que é uma película que recobre tanto a parede do celoma quanto também os órgãos. Então esses animais são chamados de eucelomados. E dentre esses eucelomados nós temos os protostomados, que seriam aqueles organismos onde o blastóporo dá origem à boca. Desses invertebrados eucelomados nós temos três grupos com grande representatividade em espécies e de importância para nós. São eles os anelídeos, os moluscos e os artrópodes. São três filos que juntos dão mais de 80% de toda a fauna conhecida pela ciência. Então são grupos extremamente diversificados. E esses animais são encontrados em todos os locais. Aqui todo mundo já deu de cara com algum deles. Por exemplo, se você vai pescar no Rio Paraguai e utilizar uma minhoca, você está utilizando aí um anelídeo. E os moluscos são os caracóis e as lesmas, né? A gente também dá de cara aí direto com esses animais, principalmente na época da chuva. E tem também os artrópodes. Esses você encontra o tempo todo e eles te encontram também. É aquela mosca chata que fica zumbindo no seu ouvido, é um artrópode. Aquela aranha ali ó, que está fazendo, né, a teia na sua casa, é um artrópode. Então são animais extremamente comuns. E então a gente vai estudar esses animais no restante do curso. Então a gente vai agora dar entrada nos eucelomados verdadeiros e vamos começar com os anelídeos. Bons estudos! Então vamos falar sobre o filo Annelida. Algumas características gerais deste filo. Eles são animais bilaterais, tripoblásticos, protostomados e celomados verdadeiros, ou eucelomados. Como nós já vimos, né, esses animais eles apresentam o peritônio recobrindo o celoma. Então, essa característica do peritônio, a gente fala que esses animais são eucelomados ou celomados verdadeiros. As demais características aqui, bilaterais, triploblásticos e protostomados, nós já sabemos o que é. Esses animais eles são caracterizados por sua metameria ou segmentação em anéis. Se você já viu uma minhoca, você vai ver que ela é toda cheia de anéisinhos. Então aquela segmentação a gente fala que é uma metameria. Então os animais, os anelídeos, inclusive o nome dado por essa característica de ter anéis, né, são animais metaméricos. Então o corpo é alongado com uma região cefálica e uma região caudal e com vários apêndices, né, várias estruturas que saem do corpo, né, desses animais. A mais importante delas seria o parapódio nos poliquetos. E habitam águas doces, os oceanos e a terra firmes e também podem ser parasitas. Então são animais com grande sucesso evolutivo e adaptativo. Uma coisa interessante desses animais é que a sua circulação ela é fechada, isto é, o sangue ele corre dentro de veias e não dentro do celoma. E tem uma respiração cutânea, né, ou por brânquias, mas a grande porcentagem da respiração desses animais são cutânea ou pela pele. Então a pele tem que estar úmida para ver essas trocas gasosas. O sistema nervoso com gânglio cefálico e cordão nervoso ventral. Por quê? Porque ele é um protostomado, isso nós já sabemos, né? Então ele tem ali o seu gânglio cerebral, que seria o cérebro, né? E desse cérebro sai o cordão nervoso que vai inervar todo o corpo. E a excreção, né, é feita por metanefrídeos e protonefrídeos, né? São estruturas, né, que filtram o celoma, né, e tiram ali as substâncias nitrogenadas que em excesso prejudicam o animal. E reprodução, eles podem ser dioicos ou hermafroditas, né, e tem a fecundação externa.
E atualmente esses animais contam com 17 mil espécies descritas para a ciência. Nós já vimos agora as características gerais, então vamos dar uma olhada aqui onde esse animal está aqui na nossa árvore filogenética. Lembrando que as características primárias, né, já dão aqui mais ou menos o lugar que ele se encaixa. Vamos lá. Primeira coisa, eles são bilaterais, então está ali, né, aqui é o ramo dos bilaterais da nossa árvore filogenética. Dali, né, ele parte para o nefrozoa, uma vez que ele tem um sistema especializado para filtragem do celoma ou do sangue, né? Então esses animais já têm esse sistema de filtragem, então são nefrozoários. No caso do nosso aqui, ele tem protonefrídeo e metanefrídeo. Nesses dois aqui, um é deuterostomado e outro são protostomados. O nosso organismo, nós vimos que ele é um protostomado, então está nessa direção ali. E aqui, esses animais, eles são esse trocozoa, né? Ou são animais que têm uma larva ciliada. E daqui nós temos o nosso animal aqui, Annelidius. Pode ver aqui que Annelida, né, em latim, pode ver aqui que ele está do lado do molusca, né? Então ele é um parente próximo aqui dos moluscos. Essa aqui seria a árvore filogenética do nosso animal dentro aqui do reino dos metazoários ou reino dos animais. Este filo é composto por duas classes. São elas, uma é o poliqueto, que são organismos marinhos, né, e que tem a característica de ter parapódios, isso seria estruturas parecendo pés laterais ao corpo. Então aqui tem uma fotografia desse animal, para dizer que o corpo dele é cheio dessas extensões corporais aí, chamado parapódios. E outra classe é a clitelata, aqueles que têm clitelo. Se você observar aqui no nosso animal à esquerda, você vai ver que ele tem aqui, né, o clitelo. Olha só, está vendo essa parte diferenciada aqui? A minhoca é chamada clitelo, né, e tem a função de produzir um casulo para colocar os ovos desse animal. E aqui nós temos a sanguessuga, né, que aqui não dá para ver, não tem um clitelo aparente, mas pertence aqui à classe dos clitelata. Vamos dar uma olhada agora como é a árvore filogenética desse nosso animal. Nós temos aqui, né, o que caracteriza um anelídeo. Eles são metaméricos, com larva trocófora, né, e cutícula permeável. Então, os animais desse grupo, né, ele tem aqueles que têm o clitelo e os que não têm o clitelo. Então, os que têm o clitelo, né, tem aqui no nosso lado esquerdo, então tem clitelo e não tem parapódio, aquelas extensões corporais, né, e nesse caso aqui nós temos duas ordens, né, que é o Oligoqueta, que seriam as minhocas, né, e o Hirudínea, a sanguessuga. Do outro lado, aqueles animais que não têm clitelo e têm parapódios. Então, nesse grupo aqui nós temos duas ordens também, a errantia e a sedentária. A errantia são animais que utilizam parapódio para caminhar, né, e sair andando. E os sedentários são animais que têm os parapódios diferenciados, eles ficam fixos no lugar e usam a estrutura para filtrar os detritos da água. E são também marinhos, né? O Oligoqueta e o Hirudínea são animais basicamente terrestres e de água doce. Um pouco da anatomia desses animais. Eu acho que aqui todo mundo já viu uma minhoca ou já foi pego por uma sanguessuga, mas vamos dar uma olhada aqui como seria a anatomia desses animais. Bem, nós temos aqui o poliqueto, pode ver aqui que ele tem esse corpo alongado, né, e tem esses parapódios aqui. E aqui embaixo nós temos o clitelata, né, as duas classes, poliqueta e clitelata. E aqui no clitelata eu coloquei os oligoquetos, né, e os hirudíneos. Vamos, né, olhar então um pouco da anatomia. Na parte aqui anterior, né, nós temos o prostômio ou cabeça. No caso dos poliquetos, né, a cabeça tem diversos órgãos sensoriais, como olhos, antenas, vários palpos e etc. Como são animais errantes, né, que ficam andando pelo fundo dos oceanos, precisam ter várias estruturas para poder se orientar. Já no caso dos oligoquetas, que são geralmente animais de fundo, né, e que ficam debaixo da terra, são animais que não têm tantas estruturas assim. Por exemplo, olhos não tem, porque debaixo da terra não tem luz, não precisa de olhos. E tem vários sensores ali, mas nada como antena, nenhum apêndice, né, para não atrapalhar na sua atividade de cavar. Já o Hirudínea, naturalmente, que é um animal
que ele é parasita, ectoparasita, né, ele tem em sua cabeça aqui sua ventosa, né, para fixar no seu hospedeiro. E também muitos desses animais têm olhos, né, para se orientar. Então, essas são as cabeças desses animais, né, que tem diferenciação de apêndices entre elas. O corpo, né, aqui no caso do poliqueta, né, ele tem essas estruturas chamadas parapódios e vários quetos, vários espinhos, né, várias ornamentações que auxiliam na natação, que auxiliam também na parte de locomoção. Então aqui os parapódios, e na parte aqui do zoogoqueta, o que difere aqui é a parte do clitelo, que é essa parte diferenciada, né, que é uma parte reprodutiva aqui desses animais. E aqui a parte final, né, o pigídeo, né, onde termina, onde se desemboca o ânus. Então nos três aqui, né, tem essa diferenciação, e no Erudínia, né, aqui na parte posterior, nós temos também uma ventosa posterior, né, que é para auxiliar também na fixação do hospedeiro. Agora um pouco da anatomia interna, né, como é que é esse animal por dentro. Então a gente vai pegar aqui o nosso animal, tá vendo ali, nosso animalzinho, e a gente vai fazer um corte de uma seção aqui de um anel desse animal para ver como é. Então tá ali, né, aqui é a seção, nosso anel, né, do nosso animal. Vamos comentar então pela parte de fora aqui. Então essa parte de fora aqui é a epiderme, né? A epiderme tem uma fina cutícula, né, e é uma epiderme que ela é úmida, né, que para permitir a respiração. Então esse animal ele respira pela pele, e em muitos casos essa epiderme tem uma evaginação, diferenciando em brânquias no caso dos poliquetos, né? Alguns poliquetos têm brânquias para auxiliar na respiração. Logo abaixo aqui da epiderme, nós temos a musculatura. Então tem dois tipos principais de musculaturas, né? Um que é circular, né, que envolve o corpo circularmente, e outro é transversal, né, que atravessa esse animal. Então aqui em cada anel tem esse grupo de músculos, né, que faz ele ter esse movimento, né, e também movimento, né, para frente e para trás. Então a musculatura desse animal é bem complexa. E logo mais internamente nós temos o peritônio, né? Então o peritônio é aquela película que reveste o celoma. E o celoma aqui é um celoma que tem líquido celomático. Então esse líquido celomático fica no celoma e permite que esse animal ele tenha muita força, porque ele faz um sistema hidráulico, né? Então pode ver que quando a minhoca caminha, né, ela engorda de um lado e, né, emagrece do outro, né? Então ali está deslocando, né, este líquido celomático, né? Lembrando que o celoma é esse espaço onde contém os órgãos, e no caso aqui esse espaço é cheio de líquido. Depois aqui centralmente ainda nós temos o canal digestivo. O canal digestivo é aquele canal que une a entrada da boca, né, com a saída o ânus, né? Então tem ali o canal digestivo, né, que atravessa aqui os anéis. E na parte aqui dorsal, né, nós temos os vasos sanguíneos, né, o principal vaso sanguíneo, né, o vaso dorsal, que funciona como coração. Esse animal não tem um coração propriamente dito, mas essas veias, né, elas bombeiam, né, o sangue desse animal, né, para que ele vá caminhando, né. Bem, e também na parte anterior desse animal nós temos veias transversais, né, que ligam, né, a parte de cima com a parte de baixo, né, para que haja uma circulação em todo o corpo. E aqui na parte ventral nós temos o cordão nervoso. Uma vez que esse animal é um protostomado, o cordão nervoso ele é ventral. E também nós temos aqui um par de nefrídeos, né, ou protonefrídeo ou metanefrídeo, né, para fazer a limpeza aqui do celoma, ou melhor, fazer a excreção, né, desse líquido celomático. Ele filtra o líquido celomático, né, e joga para fora, né, o produto nitrogenado aqui, né, de base nitrogenada. Agora aqui vamos falar sobre o sistema digestório e excretor desse animal, rapidamente, naturalmente. Então aqui, nós temos aqui o tubo digestório, né, que tem a principal entrada que é a boca. Depois nós temos o esôfago, e nós temos o papo. O papo é uma estrutura em que ele vai acumulando o que ele vai ingerindo pela boca. Então chega no papo, né, e o papo vai jogando aos poucos, né, para a próxima estrutura, que é chamada moela. Então moela
né, mas é com estômago mecânico. Aqui também tem várias enzimas, né, para ajudar na digestão aqui do alimento que esse animal come. E aí isso vai sendo jogado para o intestino, onde vai ter absorção, né, e no final, né, tem as fezes ali que saem pelo ânus. Em termos aqui de excreção, né, em cada segmento desse animal a gente tem um par de nefrídeos, né, que é o protonefrídeo ou metanefrídeo. Os animais aquáticos, né, eles excretam amônia, e já nos terrestres excretam ureia. Um pouco do sistema nervoso. O principal aqui é o gânglio cerebral. O gânglio cerebral é uma massa de neurônios, né, que recebe os estímulos vindo dos seus órgãos sensoriais, como olhos, antenas, né, papilas sensitivas, né? Então ele sente o ambiente, né, e processa ali a informação. E depois aqui ele liga ao cordão nervoso, tá vendo? Que é ventral porque ele é um protostomado. Esse cordão nervoso, né, em cada um dos anéis, né, tem um nódulo nervoso. Esse nódulo nervoso ele ramifica, né, as terminações nervosas, fazendo que cada anel desse seja muito bem inervado. Agora um pouco da reprodução. Esse animal tem dois tipos de reprodução, né, esse filo. Um deles são assexuadas e também sexuada. Começando aqui pela reprodução assexuada, né, onde não há sexo. Então aqui eles se reproduzem, principalmente nos poliquetos, né, por fissão transversal. Vamos dar uma olhadinha o que seria isso. Então ali nós temos um animal e ele, em determinados segmentos, né, ele se parte nesses determinados segmentos, né, e cada segmento vai dar origem, né, a um novo indivíduo. Então essa fissão transversal, né, vai dar origem a novos organismos em cada parte do corpo que ele se dividir. Naturalmente não é todo organismo que faz isso, naturalmente, né? E nos poliquetos onde esse processo, né, onde esse tipo de fecundação é mais vista. Agora aqui é um pouco da reprodução sexuada, no caso aqui dos poliquetos. Os poliquetos são em sua maior parte dioicos, isto é, tem um macho e tem a fêmea, e algumas vezes tem dimorfismo sexual, né? Então, vamos lá. Então ele tem a fêmea, né, que é o nosso animal grande aqui, e o macho que é o pequenininho. Mas professor, é sempre assim? Não, aqui é só um exemplo que eu dei, né, meramente ilustrativo. Então, a fêmea produz o óvulo, né, e o macho produz o espermatozoide. E eles jogam no meio, né, esses dois gametas aí, né, ou melhor, essas duas células, o óvulo e o espermatozoide, eles se juntam, né, fecundam e vai dar origem à larva ciliada trocófora. Então essa larva ela é uma larva ciliada que ela fica no plâncton, ela fica na coluna de água, né, até encontrar um lugar aí para se desenvolver num adulto. Encontra um lugar para se desenvolver no adulto, né, ele vira um adulto. Então essa é um tipo de reprodução sexuada nos poliquetos. O próximo aqui são os hermafroditas, que é um processo de reprodução, né, dos clitelata, né, tanto da sanguessuga quanto das minhocas, né, dos oligoquetas. O que ocorre desses animais é que ele é uma troca espermática, isso é, dois animais se encontram e trocam o espermatozoide entre si. Vamos dar uma olhadinha como isso ocorre. Então, olha lá, os animais se encontram, né, eles se pareiam, e aí no caso, né, o azulzinho aqui, né, a bolsa azul, é a bolsa que vai dar o espermatozoide. Então o espermatozoide vai ser colocado, né, na vesícula seminal, né, então ela vai guardar o espermatozoide do seu parceiro até a hora da reprodução. Como ocorre? Bem, uma vez o animal que ele está fecundado ali, né, que ele já tem o espermatozoide do parceiro, ele pega esse espermatozoide, né, e vai juntar com o seu óvulo. Como isso ocorre? A parte ali do clitelo, né, que é essa parte diferenciada aqui, né, em azulzinho, claro, então essa parte aqui é casulo, né? Então esse casulo está ali, o casulinho gerado, né, ele vai percorrer o corpo, né, e vai juntar ali o espermatozoide com o óvulo desse animal, né, o espermatozoide que ele recebeu, né, juntamente com o óvulo desse animal, e ali dentro vai ocorrer o que? A fecundação, né? Então ali o casulo junta o espermatozoide com os óvulos, né, e
sai do corpo do animal já tendo a fecundação. E ali dentro, né, vai ter a fecundação, o ovo, ali os ovos, e desses ovos vai nascer as minhoquinhas. Então é dessa forma, né, que se dá o nascimento das minhocas. Viu que interessante? Bem, agora um pouco da ecologia deste animal. Bem, esses animais estão distribuídos por todos os ambientes aquáticos, né? Rios, mares, lagos. Se você for aqui no Paraguai, você vai encontrar esse animal. Se for aqui nas baías, vai encontrar esse animal. Né? Se for às vezes, atrás da sua casa, se tiver uma horta, lá você vai encontrar esse animal. Né? E também nos oceanos, né? Se eu andar ali pelos oceanos, você vai encontrar muito desses animais, inclusive, né, em ambientes abissais, só que ambientes extremamente profundos, né, com mais de 11 mil metros de profundidade, né, se encontram esses animais. Os poliquetos, naturalmente, são animais adaptados aos ambientes marinhos. Né? E nesses ambientes aquáticos, né, eles se encontram aqui no fundo. Você não vai ver um animal adulto desse, né, nadando pelas águas, a não ser se for na fase de larva, aquela larva trocófora, que ela pode nadar. Mas fora isso, né, são animais de fundo, bentônicos. Eles podem ser coloniais, solitários, né, são de vida livre, ou comensais ou parasitas. Então ele tem todas as formas de vida possível, né, de interação. E o seu hábito alimentar, né, é variado dependendo do hábito de vida desse animal. Então nós temos aqueles animais que são herbívoros, isto é, se alimentam de plantas. Nós temos animais que são carnívoros, predadores, né, que caçam outros animais. Nós temos também os detritívoros, né, que filtram, né, o detrito, né, da coluna de água ali, e também do solo, né, eles comem aquela parte detritívora do solo. Nós temos saprófagos, né, que se alimentam de animais, de plantas já mortos. E nós temos também os parasitas, né, aqueles animais que se alimentam diretamente de um hospedeiro. Uma vez que esses animais também se alimentam, eles são prato principal de muitos outros animais. Né? Minhoca é famosa por ser apreciada por diversos grupos de animais. Então aqui nós temos alguns exemplos. Aqui no meio nós temos nosso exemplar de anelídeo. Né? E pode ver aqui, né? O sapo aprecia muito as minhocas, né? Assim também como os coatis. Algumas aranhas também apreciam, né? Sem falar dos peixes, né? Quem aqui vai pescar, né, sabe que para pegar um bom peixe, né, tem que ter uma boa minhoca. Né? E passarinhos também, né? As aves também adoram um anelídeo. Né? Então pode ver que esses animais eles são a base alimentar de muitos outros. Né? Eles realmente são apreciados no reino animal aqui em termos de comida. E um pouco da importância, né, e uso que a gente faz desses animais. Então aqui já é uma coisa mais humana, né? Como a gente utiliza esses animais, como ele pode ser útil, né, de certa forma para a gente. Bem, a primeira coisa, né, seria a produção de humus, né, aquele fertilizante natural. Também é utilizado para proteína para uso veterinário, né? Eles pegam a minhoca mole, né, isso pode dar para o seu peixinho, pode dar para o seu gato, cachorro, né? Uma infinidade de outros animais. Né? Então você pode utilizar essa proteína para alimentar outros animais. Também é utilizado para a aeração e fertilização do solo. Né? Então, se você tem minhocas naquele solo, né, aquele solo ele vai ser melhor para cultivar o seu produto. Bem, no caso de fármacos, né, ele é utilizado também para extrair determinados fármacos anticoagulantes, né, que não deixam o sangue coagular. E também isso é utilizado na medicina tradicional. Em algumas culturas, né, esses animais são utilizados, né, em feridas, né, para que aquele sangue não estanque, né, e seja sempre um sangue líquido, né, para não causar problemas de septicemia naquele local. E é utilizado naturalmente a sanguessuga para fazer isso, e com grande eficiência. E também eles podem ser utilizados como indicadores de qualidade ambiental, tanto do ambiente aquático quanto do ambiente terrestre. No ambiente aquático, esses animais eles são muito resistentes, isto é, se o ambiente estiver altamente perturbado por poluição, falta de oxigênio, provavelmente no fundo desses ambientes você vai encontrar apenas minhocas, né? Apenas oligoquetos, porque eles são muito resistentes. Então se você for num local e encontrar só
oligoquetos, né, no fundo desses ambientes aquáticos, significa que aquele ambiente ali é um ambiente muito estressor, né, é um ambiente que está de qualidade ruim. Já para o solo, é o inverso, né, esses animais são muito sensíveis, né, os animais terrestres são muito sensíveis às perturbações. Então, se você tem um ambiente lá onde você usa determinados fertilizantes, agrotóxicos, provavelmente vai ser pobre em oligoquetos, isto é, você vai ter uma terra, né, que você não vai encontrar tantos esses animais, indicando que aquele ambiente ali ele tem um problema ou de toxicidade, né, ou de manutenção de vida. Então, esses aqui são, no geral, aqui alguns usos que eu coloquei, mas se você quiser, joga na internet, vai encontrar vários outros usos, assim como o texto que eu passei para vocês, né, mostra alguns usos deste grupo. E para quem gosta, né, quiser encomendar, temos aí proteínas de minhocas, né, que você pode utilizar tanto para dar para animais ou mesmo para substituição do whey. Tem gente que gosta de comer aí minhoca, né, que tem um alto poder proteico, né, uma alta quantidade de proteína por peso. Bem, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre nosso tema de hoje, sobre os anelídeos, era isso. Então, bons estudos!